Em 410 d.C., Roma foi invadida e saqueada pelo rei dos visigodos e seu exército, num saque que durou 3 dias e 3 noites. Como que a capital do Império Romano, a cidade que foi mais poderosa do mundo por centenas de anos, chegou nesse ponto? É essa história que eu vou contar hoje, a história do saque de Roma e do rei Alarico dos visigodos. Para começar a contar essa história, vamos um pouquinho para trás sobre os godos. Quem eram os godos? Supõe-se que eles eram originalmente do sul da Suécia, de uma região que até é conhecida como Gotland. Num determinado momento, não se sabe muito bem porquê, por volta do ano 200, 200 e pouco, eles emigram para o sul, para a região onde viviam vários povos germanos. E eles acabam se estabelecendo na região do que hoje seria mais ou menos o sul da Ucrânia, na beira do Mar Negro. Embora todos eles fossem chamados de godos, eram diversas tribos que tinham seus próprios reis, tinham o hábito de estabelecer associações e parcerias, seja trocando esposas, portanto a filha de um nobre casava com o outro rei, o outro príncipe, e também presentes. Então havia uma espécie de um sentimento de nação, embora não houvesse nenhum tipo de centralização. Em 238 eles invadem e saqueiam a região da Ístria, ali onde hoje é a Romênia, e é uma região que na época estava sob o comando do Império Romano. O imperador então oferece um suborno e eles retornam para suas próprias terras. Entre 249 e 268, os godos fazem incursões no Império Romano, incursões quase que de guerrilha. Atacam, invadem, saqueiam, os exércitos repelem essas invasões, mas todos os anos acontecem essas pequenas invasões. Até que em 270, na Batalha de Nassos, o exército romano impõe uma grande derrota ao exército godo e durante um bocado de tempo eles vão parar com essas incursões e ficam nas suas terras. Com essa paz que se estabelece, o exército romano começa a contratar godos para servirem no exército romano. Nessa época, o exército romano já tinha essa política de contratar povos, homens fortes que tinham boa capacidade para trabalhar no exército, para o seu próprio exército. O exército não era mais aquele exército formado somente de romanos. Pois bem, esses godos vão, portanto, viver no Império Romano, mas nas fronteiras, atuam no exército. Com isso, depois de um tempo, são liberados e retornam para suas terras, e aí retornam conhecendo um pouco da estratégia dos romanos, com dinheiro e com armas. E com isso, aos poucos, esses soldados que retornam se tornam destaque lá nas diversas vilas dos godos, e eles vão então desenvolvendo suas estratégias de guerra. Digamos que ali no período do 300, do século IV, primeira parte, essa convivência vai ser razoavelmente pacífica. Nessa primeira metade do século IV, seja entre 300 e 350, os godos acabam ampliando um pouco mais o seu terreno para o sul, até a foz do rio Danúbio. Por volta de 350, surge uma tempestade que vai mudar a história da Europa. São os hunos, que vêm das estepes mongóis, são cavaleiros que andam em cavalos baixos, usam o rosto meio descascado, são absolutamente selvagens e são imbatíveis. Eles vão fazendo uma sucessão de destruição, chegam na Europa, o primeiro embate com eles é com os alanos, destroem as vilas dos alanos, os que não morrem e aceitam passam a fazer parte do exército huno e ficam sob seu comando. E em 374, os hunos derrotam o rei godo Ermanaric, que inclusive morre na batalha. Nesse momento, os godos que sobrevivem e que passam a viver sob o comando dos hunos passarão a ser chamados no futuro de ostrogodos. E os outros hunos que estavam mais ao sul decidem fugir com tudo, fugir com a família, com os animais que pudessem levar e vão em direção ao Império Romano. Chegam na fronteira do Império Romano e o líder desses visigodos, que não era exatamente um rei, Fritigern, envia um pedido para o Império Romano para que eles permitam que eles cruzem a fronteira, que é mais ou menos o rio Danúbio, uma fronteira natural, e se estabeleçam pacificamente para viver nas terras que ficam por ali. O imperador permite que eles entrem no Império, eles entram então, é uma grande massa humana, mas os oficiais romanos que lá estão, e muitos dos soldados, tratam muito mal os godos. Impedem eles de plantar, roubam animais, criam impostos, taxas, enfim. A vida dos godos torna-se muito difícil nessa região onde eles estão. Fritigern, então, começa a reclamar e pede uma reunião com o general que está por ali. Ele é convidado para esse jantar e é uma armadilha. Na verdade, tentam matá-lo, mas ele consegue escapar com alguns dos seus oficiais e foge. E aí decide criar uma rebelião dos godos contra o Império Romano. O imperador Valente, que estava pretendendo ir para a Pérsia, decide que não pode deixar essa pequena confusão acontecendo e vai com um grande exército combater esses godos. A batalha vai se dar próxima da cidade de Adrianópolis e vai ser
uma das maiores derrotas da história do Império Romano. 2/3 dos soldados romanos são mortos nessa batalha, o próprio general Valente é morto nessa batalha, um dos seus filhos também, e os godos assumem aquele território. Mas os godos não tinham máquinas de cerco, então a própria cidade de Adrianópolis sobrevive à vitória dos godos, mas eles passam a permanecer por ali e vão ocupando mais um território. Em 379, Teodósios I torna-se imperador e ele escala um de seus generais, Modares, que inclusive era de origem bárbara, para combater os godos. Modares consegue algumas vitórias. Depois de muitas batalhas inconclusivas, o imperador então decide ceder para os godos uma nova região para que eles possam viver, a região da Trácia e a região dos Balcãs. Os godos vão para lá e passam a construir a sua vida, plantar, colher, e há um pequeno período de paz. Com esse novo período de paz, em que os godos estão reconstruindo sua vida naquela região da Trácia, os Balcãs, mais godos passam a fazer parte do exército romano e, principalmente, pequenos batalhões de godos são tropas auxiliares do exército romano, ou seja, eles não são incorporados ao exército romano como cidadãos romanos, mas são tropas auxiliares. Muito bem, aí surge o personagem Alarico. Não se sabe exatamente quando ele nasceu, mas sabe-se que foi por volta de 370, na ilha de Peuce, na Romênia. Essa ilha já não existe mais, ela era no delta do rio Danúbio. Ele era de uma família nobre dos godos e desde cedo foi treinado para ter funções militares. A primeira vez que Alarico vai aparecer na história é em 394, na Batalha do rio Frígios. Muito bem, havia surgido um usurpador que tinha tentado ocupar o trono romano e tirar o rei Teodósios. E aí o exército de Teodósios vai enfrentar o exército desse usurpador e justamente o exército romano chama esses batalhões de godos para os ajudar nessa batalha. Mas aí o que faz o exército romano? Eles colocam na primeira leva, ou seja, no primeiro combate, as tropas dos godos, meio como bucha de canhão, para sofrer o primeiro ataque e, portanto, as tropas dos godos sofrem inúmeras baixas. Depois que os adversários já estão cansados, fatigados e também perderam muitos soldados, o exército romano propriamente dito vem e massacra e vence a batalha. Alarico fica muito chateado, digamos assim, com o que acontece, porque havia perdido muitos homens em batalha e o imperador não disse nem muito obrigado. Alarico retorna então para suas terras com os seus soldados sobreviventes, assim como as outras tropas de godos. Em 395, depois de esperar não só um obrigado, mas recompensas reais, porque naquela época o que movia eram as recompensas materiais, Alarico decide fazer como seu antecessor, Fritígenes, e criar uma rebelião dos godos contra o Império Romano. Ele organiza um grande exército e decide atacar Constantinopla. Nessa época, o Império Romano estava dividido. Havia o Império Romano do Ocidente, cuja capital era Roma, e havia o Império Romano do Oriente, cuja capital era Constantinopla, que era mais próxima de onde viviam os godos. Alarico, então, lidera o seu exército em direção a Constantinopla. Mas Constantinopla era uma cidade inexpugnável, muralhas altíssimas, e os godos só sabiam fazer guerra de enfrentamento. Eles não tinham máquinas para sítio, máquinas de cerco. Tendo em vista que não era possível atacar Constantinopla, ele invade a região da Macedônia, que é destroçada pelos godos. Muito bem, ele decide então descer pela Grécia e vai saqueando uma série de cidades até que chega a Atenas. E aí Alarico fica maravilhado com tudo aquilo que ele vê, toda a reputação de Atenas, e ele é convidado pelos líderes da cidade a entrar e conhecer Atenas, o que ele faz com alguns poucos dos seus homens mais próximos. Fica então maravilhado com tudo que vê e decide não atacar Atenas. Mas não terão a mesma sorte outras cidades mais ao sul, como Mégera, Corinto e a própria Esparta, que tinha sido aquela potência militar muitos anos antes. Essas cidades são arrasadas, postas abaixo, todos os homens em idade militar são mortos, mulheres, crianças e outros jovens são feitos escravos, enfim. É uma catástrofe grande. Preocupado com o que está acontecendo, o imperador então oferece a Alarico o título de Magister Militum, da região da Ilíria. Satisfeito com esse cargo e também já tendo roubado e saqueado muito, ele retorna para essa região e lá permanece por algum tempo. Em 401, já entediado daquela vida burguesa que vinha levando, ele decide invadir a Itália propriamente dita. E aí, chegando no norte da Itália, ele vai encontrar Estilicão, um general godo, que trabalhava para os romanos há muitos anos, já estava romanizado, um general extremamente competente, que derrota facilmente as forças de Alarico. Alarico retorna então para suas terras, mais alguns anos vão se passar. Em 407 ele decide fazer uma nova invasão, dessa vez com um exército muito mais forte, muito maior. Ele avança sobre a Itália, Estilicão o enfrenta, mas percebe que é melhor negociar. E Alarico diz que aceita 2.000 quilos de ouro para não seguir com a invasão. Estilicão aceita essa negociação e vai propor ao imperador e aos nobres que aceitem fazer esse pagamento. Óbvio que são eles que vão pagar, pagam Alarico, Alarico vai embora, mas
Mas alguns adversários políticos começam a acusar Estilicão de ter interesses, de estar cedendo, de estar enfraquecendo. E é importante dizer que nesse momento a capital do Império Romano tinha sido transferida para Ravenna, um pouco mais ao norte. E o imperador Teodósios, uma figura lamentável, e alguns de seus ministros, com inveja do sucesso de Estilicão, decidem acusar Estilicão de ser traidor, e ele é preso e executado em 22 de agosto de 408. Mas não só Estilicão, eles mandam prender as mulheres, os filhos, enfim, os familiares de vários soldados godos que faziam parte do exército romano, porque Estilicão havia trazido muitos desses soldados extremamente competentes, e era esse exército que vinha segurando e impedindo Alarico de entrar. Sabendo da morte de seus familiares e do seu líder, cerca de 30 mil soldados godos que faziam parte do exército romano e que estavam fora da cidade, evidentemente, abandonam o exército romano e aderem ao exército de Alarico. Foi uma estupidez ímpar. Muito bem, sabendo de tudo o que aconteceu, sabendo que Estilicão não existia mais, que era o seu grande adversário, tinha sido seu adversário nos últimos 10 anos, Alarico reorganiza o exército, acrescido desses 30 mil soldados godos que conheciam todas as formas que os romanos lutavam, e invade a Itália. Ele entra pelo norte e vai descendo sem nenhum obstáculo. Todas as cidades por onde os godos passam são destruídas ou cedem aos godos, abrem suas portas, pagam resgates muito grandes, e ele vai em direção a Roma, onde ele chega no inverno de 408-409. A partir, portanto, de janeiro de 409, Roma está sitiada, fica sem possibilidade de receber mantimentos, e é importante entender a situação. Roma, como eu disse, já não era nem a capital estava em Ravenna. Mas, de qualquer maneira, fazia muito tempo que o exército romano não era mais o mesmo, ele não era mais formado de romanos. Portanto, a elite romana que lá vivia era uma elite indolente, pessoas que viviam sem grandes compromissos e, portanto, totalmente incapaz de lidar com um cerco de bárbaros. Aqui eu estou usando a palavra bárbaro não no sentido preconceituoso, mas no sentido de serem homens mais vigorosos, mais ligados ao campo e, portanto, muito mais fortes e preparados para uma batalha. Esse cerco dura alguns meses, depois de um certo tempo é feito um acordo, Alarico parte, depois retorna, enfim. Durante 1 ano e meio, a Roma vai ficar cercada boa parte do tempo, passam fome, as pessoas são obrigadas a comer animais, enfim, existem histórias, inclusive, de pessoas que assassinam parentes mais fracos para comer os parentes. A situação torna-se desesperadora e aí, finalmente, depois de muito tempo, a elite romana é obrigada a fazer um acordo com Alarico, paga uma grande soma em ouro e outros bens para que Alarico desista. Alarico então vai para Ravenna e busca fazer um acordo com o imperador, propõe ao imperador algumas recompensas financeiras e também pede um título militar de alto valor. E o imperador, mais uma vez, totalmente sem noção, nega. Diz que não negocia com bárbaro, que não negocia com inferiores e pior, está recebendo em Ravenna Sírios, um godo, líder militar, que era o maior adversário de Alarico, por quem Alarico tem profundo desprezo, e aí quando Alarico fica sabendo disso, percebe que o imperador não só está negando a ele o título, como está articulando com seu inimigo. Furioso, ele retorna para Roma, faz novamente um sítio a Roma, e aí, ninguém sabe muito bem, provavelmente alguém foi subornado, e um dos portões de Roma é aberto, e aí, Alarico entra com cerca de 30 mil dos seus homens e durante 3 dias e 3 noites, Roma será saqueada. Todas as riquezas que foram possíveis de carregar foram levadas pelos soldados de Alarico. É importante dizer que, embora tenha sido um saque brutal, Alarico proibiu que as igrejas fossem tocadas e que, principalmente, algumas das antiguidades maiores fossem mexidas ou destruídas. De qualquer maneira, é uma destruição muito grande. Feito esse saque, Alarico parte e pretende cruzar o Mediterrâneo para chegar no norte da África. E eles vão descendo para o sul da Itália, e aí Alarico pega uma febre, uma doença, evidentemente não se sabe o que, não haviam anotações muito precisas nessa época, e ele tem uma morte muito rápida. Diz a lenda que Alarico, pouco antes de morrer, pediu aos seus soldados e eles cumpriram seu desejo. Eles desviam o curso do rio Bucento, abrem um enorme buraco, colocam Alarico e seus tesouros e depois retornam o rio ao seu curso normal para garantir que Alarico tivesse vida eterna com a sua riqueza. Verdade ou não é verdade, ninguém nunca achou o túmulo de Alarico ou os seus tesouros, mas quem sabe está lá embaixo do rio. Essa invasão de Roma
vai ter uma importância fundamental. Essa invasão e saque de Roma marca uma inflexão na história da Europa. Mostra para os outros bárbaros que Roma e o Império Romano não são invencíveis, muito pelo contrário. Isso vai estimular outros povos bárbaros que estão sob a pressão dos hunos a invadirem Roma. E menos de 50 anos depois, os visigodos vão invadir Roma, derrubar o último rei romano, e considera-se que essa data, quando morre o último rei romano e a cidade de Roma é tomada pelos visigodos, é o início da Idade Média. Portanto, foi a tomada de Alarico que serviu como, digamos, o último empurrão para o fim do Império Romano do Ocidente. Alarico é um personagem que aparece na história com esse caráter mais destrutivo, mas que teve uma importância muito grande na reorganização da Europa e nesse final de um período que marcou tantos séculos na história do mundo e da Europa. Alarico, o rei dos godos.